Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o sexto ano. E nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos aqui calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12, tá? Nós vamos calcular aqui, primeiro, relembrando o conceito de múltiplo, tá? Nós vamos aqui apresentar os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12, tá? Apenas os múltiplos agora. Vamos iniciar aqui escrevendo os múltiplos de 8, tá? São 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e 56 e assim por diante, né? Agora eu vou colocar aqui, vou escrever aqui logo abaixo, tá? Os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, tá? E 60 e assim por diante. Pronto, eu apresentei aqui os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12, tá? Assim como já estudamos em aulas anteriores. Agora eu vou apresentar aqueles múltiplos, tá? Que são comuns, os que estão, né, em 8 e em 12 ao mesmo tempo, tá? No conjunto aqui dos múltiplos de 8 e 12 ao mesmo tempo. Pelo menos daqueles que eu apresentei aqui, ó. Então, nós temos aqui o 0, tá? Deixa eu ver aqui, o 24. Olha aqui, ó, observa aqui o 24. Nós temos também aqui o 48, ó. Pronto. Dos múltiplos que eu apresentei aqui, nós temos em comum, ó. Em comum, nós temos o 0, o 24 e o 48. Agora eu vou observar entre aqueles que são comuns, né? Qual é o menor, né? Mínimo, que é a mesma coisa que menor. Qual é o menor múltiplo, que é comum, que seja diferente de 0. Então, nós podemos ver aqui claramente que é o 24. Então, vou escrever aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 é 24, tá? Essa é uma das maneiras de cálculo do MMC, que é apresentando aqui os múltiplos de cada um dos números, né, que estamos aqui buscando, de 8 e 12, e apresentar os múltiplos que são comuns, e depois desses que são comuns, apresentar aquele múltiplo, o menor múltiplo, diferente de 0, né? E chegamos ao resultado, né? O menor múltiplo comum. Tá? Então, agora nós vamos ver outra maneira, tá? Essa outra maneira é através da decomposição simultânea em fatores primos, tá? O cálculo do MMC pela decomposição em fatores primos. Mas antes, né, nós vamos relembrar, né, aqui, ó, a decomposição em fatores primos, tá? Antes de irmos para essa palavrinha aqui, ó, simultânea, tá? Então, eu vou relembrar aqui como acontece a decomposição, né, em fatores primos do número 8 e do número 12. Então, vejam aqui, ó, a decomposição do número 8 em fatores primos. Então, eu vou dividir o 8 pelo menor divisor primo de 8, que é o número 2.
8 dividido para 2, 4. Coloco o resultado aqui, ó. Eu sempre vou realizar aqui essa divisão e o resultado, escrevi aqui, ó, logo abaixo do 8. Então, agora eu vou observar, né, o 4. Então, eu vou apresentar o menor divisor primo de 4, que é o 2. E vou realizar aqui a divisão. 4 dividido para 2, 2. A mesma coisa para o 2. Então, o menor divisor primo de 2 é 2. 2 dividido para 2, 1. Pronto. Aqui está a decomposição em fatores primos do número 8. Agora, eu vou apresentar aqui, ó, a do número 12. Tá? Decomposição em fatores primos do número 12. A mesma coisa, é o mesmo processo, tá? Então, eu vou colocar aqui o menor divisor primo de 12, que é o 2. 12 dividido para 2, 6. Agora, o menor divisor primo de 6, 2. 6 dividido para 2, 3. E, na sequência, vou proceder da mesma forma, tá? O menor divisor primo de 3, 3. 3 dividido para 3, 1, tá? Então, está aqui, né? A decomposição em fatores primos do número 8 e 12. Agora, eu vou apresentar aqui a decomposição simultânea, tá? Eu vou trabalhar aqui essa decomposição de forma simultânea. Então, vou colocar aqui, ó, o 8, os números que eu quero aqui, tá? Calcular o mínimo múltiplo comum. Só que antes eu vou colocar aqui a decomposição simultânea, tá? Então, eu vou apresentar aqui deste lado, tá? Um número primo, né? O menor número primo que divide 8 e 12 ao mesmo tempo. Olha, nós temos aqui o número 2. Então, 8 dividido para 2, 4. O resultado eu coloco logo abaixo, tá? De cada um dos números. 12 dividido para 2, 6. Agora, eu vou apresentar o menor divisor primo, que divide 4 e 6 ao mesmo tempo. Quando esses números, pessoal, olha, presta bem atenção aqui. Quando esses números forem pares, ó, 4 é par e 6 é par. Então, o menor divisor comum entre eles é o número 2. Então, vou dividir aqui, ó, 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Percebam que aqui eu não tenho um divisor, né, um menor divisor comum, primo, entre 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou escrever aqui, ó, vou reservar aqui o 3, tá? E vou apresentar o menor divisor primo de 2, somente dele, tá? Então, 2 dividido para 2, 1. Agora, eu vou lá e apresento o menor divisor primo de 3, que é 3. Então, encerramos aqui, tá? Então, aqui está a decomposição simultânea em fatores primos dos números 8 e 12. E para encontrar, né, o menor múltiplo comum entre esses dois números, eu vou realizar aqui uma multiplicação entre esses fatores que colocamos aqui deste lado, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E aqui temos o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12, que é 24. Percebam que aqui temos o mesmo resultado, né, do processo que apresentamos anteriormente. Então, vamos ver agora algumas propriedades, né, que nos ajudarão na determinação do MMC entre dois ou mais números, tá? Então, presta bem atenção, acompanha comigo aqui. Olha, o MMC entre dois ou mais números primos, olha, mais números primos, será sempre igual ao produto entre eles.
Então, vamos entender direitinho, tá? O MMC entre dois ou mais números primos será sempre igual ao produto entre eles. Então, vamos ao exemplo. O MMC entre 3 e 5. Percebam aqui que 3 é um número primo. E o 5 também é um número primo. Então, quando temos que determinar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números que são primos, tá? Então, o resultado é apenas o produto entre eles. Então, eu vou aqui apenas multiplicar o 3 por 5. Tenho aqui como resultado 15. Agora, nós vamos ver mais uma propriedade que nos auxiliará no cálculo do MMC. Então, dados dois ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior número. Então, vamos ver isso na prática, tá? Então, nós temos aqui o MMC entre 4 e 8. Então, percebam que entre o menor aqui, ó, os múltiplos de 4. Vou só escrever aqui. Nós temos nos múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante, tá? Então, percebam que aqui, 8, que é o maior número, ele é múltiplo de 4. Então, o MMC entre 4 e 8 é 8. Podemos ver isso acontecer também entre o MMC de 2, 8 e 24. Então, percebam aqui que o maior número aqui é 24. Então, nós vamos observando aqui os múltiplos de 2, nós percebemos que o 24, ele é múltiplo de 2. E observando também os múltiplos de 8, tá? Se você escrever aí detalhadamente os múltiplos de 8, você vai perceber que o 24, ele também é múltiplo de 8. Então, aqui, o resultado para o MMC de 2, 8 e 24 é 24. Agora, nós vamos analisar aqui este outro problema. Clara e Fernanda são netas de Dona Maria. Clara vai à casa da avó a cada 4 dias. Fernanda vai à casa da avó a cada 6 dias. Sabendo que hoje é dia 31 de dezembro e as duas netas visitaram juntas a avó Maria, em que dias de janeiro elas visitarão a avó juntas novamente? Então, percebam aqui que, se calcularmos o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, eu vou obter os dias em que elas estarão juntas lá novamente, tá? Então, eu vou aqui calcular o MMC entre 4 e 6 através da decomposição simultânea em fatores primos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 e 6, tá? Então, eu vou apresentar aqui um número, menor número primo, que divide 4 e 6 ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir aqui, como os dois são pares, o menor número primo, né, que divide 4 e 6 ao mesmo tempo, é 2. Então, 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Como eu sei que não existe o menor número primo que divide 2 e 3 ao mesmo tempo, então eu vou reservar aqui um deles, tá? E vou apresentar apenas de um. Então, o menor número primo que divide 2 é 2. 2 dividido para 2, 1. Agora, eu vou apresentar o menor número primo que divide 3, que é 3. 3 dividido para 3, 1. Pronto. Então, aqui, com a multiplicação, eu vou obter o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, tá? Então, após 12 dias, elas estarão juntas novamente
na casa da sua avó. Mas aqui na pergunta, ó, nós queremos saber mais alguma coisa aqui. Em que dias, ó, em que dias de janeiro elas visitarão a avó juntas novamente? Então, no dia 31 de dezembro, elas visitaram a avó. Então, após 12 dias, elas estarão novamente juntas na casa da avó. Então, esse dia é o dia 12 de janeiro. E como elas estarão após 12 dias novamente, né? Elas estarão no dia 24 de janeiro. Percebam que se eu colocar mais 12 dias, né? Já vou entrar no mês de fevereiro, tá? Então, aqui eu quero apresentar apenas os dias de janeiro. Então, elas estarão juntas no dia 12 e no dia 24 de janeiro, fazendo esta visita, né, para a avó, 12 e 24 de janeiro. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.